Em um espaço atemporal, onde as palavras fluem como pensamentos iluminados, Alistair McGrath encontra-se diante de Jesus. Mestre, passei a vida explorando a relação entre fé e razão, entre ciência e teologia. Muitos dizem que a ciência substitui a fé. Como responder a isso? A ciência revela os mecanismos da criação, mas não responde ao anseio mais profundo do coração humano, o sentido da existência. A fé não nega a razão, mas a expande. Concordo. Minha trajetória me levou da ateísmo ao cristianismo, porque percebi que a ciência sozinha não satisfaz a busca humana por significado. Mas por que tantos ainda enxergam a fé como um obstáculo ao conhecimento? Porque muitos veem fé como cegueira, quando na verdade ela é um olhar além do visível. O problema não está na ciência ou na fé, mas no coração que se fecha para o diálogo. Interessante, eu defendo que a fé cristã não é irracional, mas fundamentada em evidências e na experiência. No entanto, o ceticismo moderno desafia até mesmo a possibilidade de transcendência. Como guiar essas mentes? A verdade não se impõe, mas convida. Assim como a luz do sol pode ser bloqueada por quem escolhe permanecer na sombra, há aqueles que não querem ver, mas há também aqueles que buscam com sinceridade. Esses encontrarão respostas. Então, a ciência e a fé não são rivais? Não. São como duas asas que, quando equilibradas, permitem ao ser humano voar mais alto. Mestre, no estudo da teologia, percebo que muitos veem a fé como uma construção humana, algo que evoluiu ao longo da história. Mas para mim, ela sempre pareceu mais profunda, como se estivesse inscrita na própria estrutura da realidade. E está. Assim como a matemática não foi inventada, mas descoberta, a fé não é uma criação humana, mas uma percepção do que sempre existiu. O ser humano sente a presença do transcendente porque foi feito para buscá-lo. Eu compreendo isso. No entanto, muitos argumentam que a religião foi apenas uma ferramenta de controle social, uma forma de dominação. Como distinguir a fé verdadeira de suas corrupções históricas? Pelo fruto que ela produz. Onde há amor, justiça e transformação genuína, ali há verdade. Onde há opressão, medo e interesse, ali há deturpação. Nem toda árvore que leva meu nome dá frutos que vêm de mim. Isso me lembra do conceito de graça. Muitos enxergam o cristianismo como um conjunto de regras morais, mas na realidade é sobre a graça. Como fazer as pessoas entenderem essa diferença? A graça não se explica apenas com palavras. Ela se experimenta. É como a luz do sol que aquece quem se permite sentir. Os que encontram a graça não precisam mais ser convencidos, pois algo dentro deles desperta. Alistair McGrath. A teologia pode apresentar argumentos, mas a experiência da fé vai além da lógica. No entanto, muitos acadêmicos modernos rejeitam essa abordagem. Como alcançar aqueles que acreditam apenas no que podem medir? Não se pode medir o infinito com réguas finitas, mas se a mente deles busca honestamente, ela os levará além dos limites que impuseram a si mesmos. Pois todo verdadeiro conhecimento, quando levado ao extremo, toca o mistério. Mestre, um dos meus maiores desafios tem sido dialogar com aqueles que veem fé e razão como inimigas. Muitos cientistas acreditam que a religião sufoca o pensamento crítico. Como posso mostrar que não há essa oposição? A verdade não teme a investigação. Assim como um rio segue seu curso natural até o mar, toda busca sincera leva ao conhecimento maior. A fé e a razão não são inimigas, mas duas asas que elevam o espírito humano à compreensão mais profunda. Então, a verdadeira fé não teme a ciência? Pelo contrário, a ciência é uma forma de maravilhar-se com a criação. O problema surge quando o homem se apega apenas ao visível e rejeita o invisível, como se uma pintura pudesse ser compreendida apenas analisando a tinta e não o artista. Isso faz sentido. No entanto, há aqueles que insistem que apenas aquilo que pode ser empiricamente demonstrado deve ser considerado real. E eles podem demonstrar empiricamente que esse princípio é verdadeiro? Veja o que fizeste aí, mestre. De fato, essa ideia é uma crença em si mesma. Toda mente humana, mesmo a mais racional, opera a partir de pressupostos. A questão não é se alguém tem fé, mas em que deposita sua fé. Isso nos leva ao conceito de cosmovisão.
Cada um enxerga o mundo a partir de um conjunto de crenças fundamentais, conscientes ou não. E o cristianismo oferece uma cosmovisão que faz sentido tanto da existência quanto do significado da vida. Jesus, pois a verdade não é um conceito abstrato, mas uma pessoa. E quem a encontra, encontra liberdade. Essa é a grande diferença. O cristianismo não se baseia apenas em ideias, mas em um relacionamento vivo contigo. Isso transcende qualquer argumento filosófico. Porque o coração do homem não anseia apenas por respostas, mas por presença. Mestre, se fé e razão podem caminhar juntas, por que tantos ainda veem o cristianismo como algo irracional? Porque muitos olham apenas para os erros dos homens e não para a essência da mensagem. Eles veem igrejas corrompidas, líderes falhos, guerras travadas em meu nome e pensam que isso é tudo o que sou. Mas meu reino não se resume a essas distorções. Então, a rejeição do cristianismo muitas vezes não vem da lógica, mas da dor e do desentendimento. Jesus. Sim, muitos rejeitam não a verdade, mas a mentira que lhes foi apresentada em meu nome. Cabe a ti e a todos os que me seguem mostrar que a fé não é uma fuga da razão, mas a sua plenitude. Isso significa que devemos viver de maneira que desperte o desejo de entender, não apenas explicar. Sim, pois a maior apologética não está nos argumentos, mas no amor. A luz não precisa provar que ilumina, ela apenas brilha. Mas há um perigo nisso. Muitos podem pensar que basta um sentimento, sem necessidade de reflexão. O amor verdadeiro não é vazio de entendimento. Quem ama deseja conhecer mais. Quem ama a verdade, busca compreendê-la. Então, a melhor forma de demonstrar que fé e razão andam juntas é viver uma vida que reflita ambas. Jesus, sim. Porque a verdade não é apenas algo a ser defendido, mas algo a ser vivido. Mestre, minha missão está clara. Buscarei continuar esse diálogo entre fé e ciência, entre razão e espiritualidade. Não para vencer debates, mas para iluminar corações e mentes. E nisso encontrarás vida, pois todo aquele que busca sinceramente a verdade, cedo ou tarde, encontrará a mim.